Ela também, sempre cheia de informações, sempre elegantérrima e linda. Estou falando da nossa nutricionista Aline Santin. Bem-vinda! Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Prazer nosso. Doutora Aline trabalha com a doutora Liliane Opperman. Sim. Então, hoje, né, nesta quinta-feira, que poderíamos ter até o nosso quadro Fato ou Fake, a gente resolveu abordar um assunto importante que eu acho que vai ao encontro do que a gente vai falar daqui a pouquinho, dessas doenças também de outono e inverno, que é uma alimentação para as pessoas que já têm dores crônicas, né? Exatamente. Aqui a gente vai ressaltar um pouco mais sobre como a gente pode melhorar o quadro inflamatório dessas pessoas que têm artrose, muitas das vezes tiveram um diagnóstico recente, né, por conta de dores, está no início, não sabe bem como lidar com essa situação. Então a gente vai trazer aqui algumas opções práticas e simples para a gente poder amenizar toda essa questão da inflamação mesmo. Quando a gente fala até de doenças autoimunes, queria começar por aí, né? De questões autoimunes, a gente também está falando de processos inflamatórios, né? Sim. Então, para quem está nos assistindo e que tem algum diagnóstico dentro dessa questão autoimune, também pode se beneficiar da... Também a gente vai ressaltar também a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, né? Porque a artrose, ela é uma doença degenerativa. Mas aqui a gente coloca também a artrite reumatoide porque está tudo no mesmo envolvimento dessa questão articular, né? Então, só para a gente diferenciar, a artrite reumatoide, ela tem essa inflamação mesmo, né? Por ser autoimune das articulações. E a artrose, ela é uma questão que afeta as nossas cartilagens, que é o que protege as articulações. Então, tudo isso, quando está descompensado, causa dor, causa edema, causa inchaço, muitas das vezes dificuldade de mobilidade mesmo, quando afeta as mãos, muitas das vezes joelho. Então a gente vai trazer como que a gente pode amenizar via alimentação e melhorar essa modulação, né, inflamatória, pensando em opções simples que a pessoa consiga colocar no seu dia a dia, né? Antes da gente contar as opções então que estão aqui, o que pode atrapalhar muito essa questão inflamatória e até das pessoas, eu acho que assim, sedentarismo sempre, mas pensando na questão alimentar. Na questão alimentar, excesso de sal piora muito a rigidez articular, então quando a pessoa já começa a ter aquela questão, inclusive no consultório a gente tem atendido muito pacientes mais novas, né, com artrite reumatoide, às vezes 30, 26, 27 anos, e está, infelizmente, aumentando muito o número de casos, por isso que a gente já trouxe aqui para a gente falar hoje, né? Mas o sal, ele piora muito, o excesso de açúcar acaba piorando muito esse quadro, e gordura saturada também, porque ele aumenta o quadro inflamatório, né, pensando em nível de proteína, e piora a dor, piora edema, piora a questão de densidade articular, então essas coisas pioram bastante. Carne vermelha pode... Carne vermelha também entra por conta da gordura saturada, por isso tem que ser carnes mais magras, né? A gente sempre, quando a pessoa está em crise, com dor, a gente até pede para priorizar peixes, né? Muitas das vezes aves, e reduzir drasticamente a carne vermelha, né? Pelo menos naquele período de crise de dor. Né? E depois a gente acaba colocando em volumes menores, com menos gordura, ali ao longo do mês, né? Perfeito. Vamos começar então com as suas sugestões. Vamos. Você que sabe por onde começamos. Ai, a mesa tá linda. Coisa boa. Todo mundo queria avançar nesse salmão já, vou contar a verdade. Eu e Ju. Então vamos começar pelo ômega 3, que a gente fala tanto e a gente não cansa, né? Porque realmente o ômega 3, ele tem muitos benefícios, né? Então o ômega 3, ele é composto por EPA e DHA, que todo mundo já ouviu falar, né? Que ele tem, o DHA, ele tem uma função mais cognitiva, mas aqui hoje a gente vai trazer a função do EPA, que tem uma ação extremamente anti-inflamatória, que melhora essa lubrificação das cartilagens também, nessa questão articular. E aqui a gente consegue trazer via alimentação os alimentos fontes de ômega 3. Então a gente tem aqui a linhaça, né? Que eu trouxe uma linhaça moída, que ele tem, a linhaça moída, ela tem uma biodisponibilidade maior do ômega 3, porque o ômega 3 fica dentro do bulbo da semente. Ah, entendi. Então, quando a pessoa vai usar a sementinha, ela não vai estar digerindo, né, e absorvendo aquele ômega 3, porque muitas das vezes o próprio organismo, ele não consegue quebrar essas sementinhas. Entendi. Então, se for para esse intuito do ômega 3, melhor moer na hora. Né? A linhaça, né, que você já trouxe o exemplo aqui aqui dela. Aí a gente tem o atum. A gente tem a sardinha também, a sardinha fresca, que está aqui mais no cantinho que a gente vai falar sobre vitamina D, mas também tem ômega 3, porque às vezes a pessoa fala assim, ai doutora, mas salmão é muito caro, né? Então se a gente pensar que uma posta vai dar R$60, mas a sardinha, 2 sardinhas não dá R$3.
entendeu? E é riquíssimo em ômega 3. Tem várias receitas para preparar. A gente já ensinou aqui muitas, tem muita coisa. Dá para fazer papelote, enfim, com tomate, né? Dá para fazer desfiadinho, para fazer tipo umas brusquetinhas. Então dá pra gente colocar coisas mais acessíveis e que tenham também muitos nutrientes. E aqui o azeite de oliva que eu amo de paixão, né? Que também pode entrar para ornar com tudo isso. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Antes de seguir para o próximo, quando a gente fala até da questão do ômega 3 e da suplementação, que é uma realidade, é possível e é muito bem-vinda, né? Você acha também que, às vezes, para a gente atingir uma quantidade necessária, é claro que esses alimentos vão estar no nosso dia a dia, porque eles são saudáveis, exato, né, no aspecto, mas que talvez, para a gente atingir uma quantidade necessária para ter um efeito anti-inflamatório, talvez a gente tivesse que comer muito. É por isso que entra a suplementação. É importante. Né? É importante. A suplementação diária, com uma dosagem um pouquinho mais alta, na faixa de 1.000, 1.500 miligramas. Para esses pacientes que estão muito em crise, a gente coloca às vezes até 3 miligramas, 3.000 miligramas ao dia. Então, a gente faz uma dosagem mais alta justamente para poder atingir esse público, né? Que tem essas inflamações por conta da artrose e por conta da artrite também. Mas é claro que a gente consegue somar isso junto com a alimentação. É sempre um complemento, né? Não adianta a pessoa comer uma bolacha recheada, que é super pró-inflamatório, que dificulta todo o processo do quadro metabólico e tomar ômega 3 achando que vai resolver todos os problemas. Tudo é um contexto, né? Concordo com você. Agora, aqui você trouxe também, representando vitamina D. Isso, já vamos passar aqui, porque os alimentos, eles acabam tendo nutrientes convergentes e muitas das vezes que tenha uma ação aí similar, né? Então aqui a gente fala da vitamina D, que tem nos ovos, né, principalmente na gema do ovo. A vitamina D a gente já cansou de falar, né? A gente é um hormônio, muito bem conceituado também. E o que acontece é o seguinte, às vezes a gente faz o exame de sangue e a vitamina D, ela tá dentro, mas está ali limítrofe ou mínima. Só que quando o paciente está em crise, está com dor, tem ali um quadro bem descompensado, o corpo ele precisa muito mais, né? De uma dosagem maior. Então a gente tem que colocar ali, além, claro, de toda a parte de suplementação, uma alimentação bem rica em vitamina D para a gente poder manter essa vitamina D sanguínea acima de 40, 50, às vezes até 60. Né? O que a gente vê no consultório de benefícios, pensando em redução de dor, é vitamina D entre 50 e 60 de exame de sangue. Então, a gente chega com uma vitamina D de 20... Que vai estar dentro da referência, no entanto... E a pessoa com dor, toda inflamada, né? E é uma coisa que limita muito, né? Ainda mais quando é mão. Sim. E agora, nessa época do ano, a gente abordou uma pauta há pouco tempo com um ortopedista que realmente não é mito. Essa época do ano, as dores aumentam, né? Exato. Ainda mais se a sua imunidade cai, né? Principalmente a artrite reumatoide. Não estou dizendo não porque é uma doença degenerativa, mas a artrite reumatoide, sim. Né? Porque é uma questão autoimune. Então, se sua imunidade, seu quadro imunológico cai, ele está mais debilitado, todos os seus gatilhos imunológicos começam a vir à tona. Né? Isso a gente está falando aqui hoje de artrite reumatoide, de artrose, mas e outras coisas também, né? Então a gente tem herpes, a gente tem muitas enxaquecas, todas as questões, e cada um vai para um lado, mas a gente consegue aí trazer opções com vitamina D que ajudam bastante. Aqui também. É cúrcuma? Aqui é cúrcuma. Ai, a cúrcuma já tem um lugarzinho no meu coração. Né? Que eu já estudo ela há anos, eu trouxe uma plaquinha só para ela, porque o que a cúrcuma tem? Né? A cúrcuma longa, no caso, a curcumina. Né? A curcumina, ele é um ativo antioxidante que ele tem uma ação inflamatória importantíssima. E está tendo vários estudos relacionando a utilização da cúrcuma longa, né? Que no caso é a curcumina, para tratamento de artrose. Que legal! Uau. Então, assim, isso é uma coisa que está vindo aí à tona, vai começar a pipocar aí vários papers e vários artigos referentes a isso, porque começou a se falar o quê? A cúrcuma melhora a pressão, né? É hipotensor. Então, todo mundo começou a estudar esse lado da cúrcuma. Mas ela tem outras ações, assim, absurdas. E dá para suplementar. Hoje, dá pra em suplementar cápsula também dá para suplementar. Uma realidade, né? Mas dá pra gente usar ela em pó também, se o paciente ele for disciplinado e usar todos os dias de manhã, né, uma colherinha de chá, você consegue ter. O que a gente tem que pensar também é ser uma cúrcuma de boa procedência. Sendo uma cúrcuma de boa procedência, você já consegue ter uma ação bem importante dela. Então, seria assim, recomendação para todo mundo, todo dia.
uma colherinha de chá de manhã com um pouquinho de limão. É claro, se a pessoa tem pressão baixa e não se enquadra, né, nessa questão de dores e tudo mais, aí tem que avaliar caso a caso. Mas para esses pacientes com artrite reumatoide ou com artrose, com certeza todos os dias, além da questão do complemento de suplementação, que muitas vezes a gente consegue utilizar por extrato seco, que a gente consegue saber exatamente qual que é a proporção de curcumina que vai. Muitas das vezes a gente inclui peperina também, que vem da pimenta. Eu não trouxe aqui, mas a pimenta, ela melhora a biodisponibilidade da curcumina. Entendi. Então, utilizar junto também ajuda. É verdade. Em alguma culinária, alguém comentou essa questão de colocar junto, moer na hora, né? Sim, é real. Que bom. É importante. E um detalhe é que a gente evita cozinhar a cúrcuma, porque senão ela começa a perder as propriedades dela. Ah, é? Né? Então, o ideal é finalizar pratos ou utilizar ela in natura. Então, isso é importante também. Vamos pro próximo, então. Vamos falar desse outro grupo, porque até então tá tudo bem simples. E é tudo que, assim, faz bem para outras coisas além dessa questão inflamatória. Sim, porque o alimento, ele acaba tendo outros benefícios, né? Nada é isolado. Primeiro que o alimento, ele tem mais do que um nutriente, né? Então, às vezes ele tem vitamina D, mas ele tem também, por exemplo, o ovo, né? Ele tem só vitamina D na gema, ele tem vitamina A, gordura monoinsaturada, tem às vezes zinco. Então, é todo um complexo aí de vitaminas. Mas vamos falar um pouquinho sobre a alicina que eu trouxe aqui, ó. Amo isso. Que é bem Não existe comida também. Que fique ruim se a gente colocar muito desse tempero. Nossa, é muito bom. Eu tá amo. começando a ter bastante estudo também relacionando ao uso da alicina, né, numas dosagens um pouco maiores para melhora de inflamação, de artrite reumatoide e até artrose. Que legal. Né? Então, a alicina, principalmente, o alimento que mais tem alicina é o alho. Né? Lembra assim, alho, alicina. Só que aqui eu trouxe também a cebola, porque a cebola tem também alicina, numa quantidade menor, mas tem. E também tem na cebolinha. Né? Para finalizar o prato também tem alicina. Agora, do alho, é aquela partezinha, aquele caulezinho. É o bulbo. Tá. É o não bulbo. pode tirar. Não, a parte aquela parte que a gente usa mesmo para questão culinária, né? Tá. Só que tem uns detalhezinhos e uns truquezinhos aí para poder melhorar a ação da alicina, né? A alicina, ela é melhor disponível quando a gente amassa o alho e aguarda uns 5, 10 minutinhos. Isso é importante. Né? E o ideal é que a gente não aqueça esse alho. Aí você fala, ai, Aline, mas eu tava tão feliz, porque eu uso alho todo dia no arroz, no feijão. Como é que a gente faz, então, para poder aplicar isso no dia a dia, né? Para não comer o alho, que é extremamente desagradável. Eu tomo aqui no meu chá. Chá é uma ótima opção. Aí, ó, nem sabia. Dona Maria, um beijo pra Dona Maria que faz meu chá. Arrasou. Para a imunidade, assim, melhora muito. E a artrite reumatoide é um quadro imunológico, né? Deprimido. Então, ajuda bastante nessa questão da função também. E eu utilizo muito para molho. Molho de salada, porque é uma coisa que fica muito sensacional. Verdade. Fica super saboroso e a pessoa consegue consumir pelo menos um dente de alho in natura. In natura que eu falo é cru, né? Ao dia. Então, eu já vi também azeite, né? Quando faz aromatizado e tal. Com alho. Isso, é também isso aí. é legal para extrair? Legal. Super legal. Muito bom, já fizeram. E a única coisa que eu sempre falo é evitar deixar o dente inteiro, tentar dar uma maçaracadinha nele, antes assim, de colocar. Para poder ativar esse composto aí da alicina, né? O chefe tá me olhando, Rogério tá me olhando quando eu falei do negócio do azeite. Você quer falar alguma coisa? Fica bom? Fica maravilhoso. Fica. Põe um alecrimzinho ali, umas pimentinhas ali, uns grãozinhos de pimenta, fica sensacional. Eu não me lembro onde eu comi. Foi em algum restaurante que serviram, um restaurante italiano. E aí eu fiquei encantada e durante um tempão a gente fez, assim, agora já faz tempo tal. Mas fica maravilhoso. Tem um tempo, claro, né, que ele fica ali, senão, enfim, um tempo de conservação. Mas o azeite em si fica com um sabor. Fica. E na minha família, eu utilizo, né, na verdade pelas minhas tias, pela minha mãe, desde criança. Então, para mim era muito comum. Depois, quando eu cresci, que eu fui saber que não era tão comum assim, né? Mas eu já estava sendo formada ali nutricionista desde criancinha, né? De colocar pimenta, então. Exatamente. Eu queria só ressaltar mais uma coisa da cúrcuma, que é bem importante, né? A cúrcuma, ela impede a progressão da doença. Né? Principalmente falando em artrose, porque como é uma doença degenerativa, é uma questão constante e ele vai piorando o quadro se a gente não tratar. Né? Então ele não estabiliza e a cúrcuma ajuda a estabilizar.
Olha só. Então isso é muito, muito, muito importante ressaltar. Então, ou seja, podem tem a colocar cúrcuma, aí. todo mundo, cúrcuma na vida. Por favor, porque assim é muito importante. Ela tem ações assim maravilhosas. A gente podia fazer uma pauta só sobre a cúrcuma e ficar aqui falando a tarde toda sobre ela, porque realmente ela tem muitos benefícios. Eu vou colocar a perguntinha do público, mas não esquecendo, criança também pode? Criança pode. É claro que assim, criança a gente não tá falando de bebezinho, né? De 6 meses, 7. Então assim, sempre acima de 2 anos já dá pra utilizar assim. Mas, usar na comida, gente. Criancinha ali de 1 ano, 1 ano e 1 mês. Opa, na papinha. Né? Imagina, finaliza ali, coloca uma pitadinha, não precisa colocar uma colher de chá, que é tão... Né? Uma pontinha ali só pra finalizar, já dá um aroma e já melhora todo o quadro imunológico, né, da criança. Maravilhoso. Então, tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Célia, um beijo. E a chia também tem ômega 3? Ah, tem uma quantidade menor, mas tem sim. Né? A gente fala mais da linhaça por conta do ômega 3, mas a chia também tem. A chia, como ela é menorzinha, né? Então para maçarocar ela é mais dificinho, mas dá pra comprar pronto. Né? Mas, por exemplo, o consumo da chia com aquela geleinha, aquela forma. Ah, sim. Também vem com as propriedades? Não, mas aí já é um outro contexto, né? Aí não entendi, precisa... Porque aí ele faz uma gelatinização, né? Para poder utilizar em receitas, principalmente para fazer a vez da clara, né? Da consistência. Mas aí o ômega 3 fica dentro. Entendi. E aí a gente já vai falar, quando a gente pensa na melhor opção, seria da linhaça. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Jane, um beijo. Qual é a melhor, sardinha em lata ou a natural? Ah, eu trouxe aqui a natural de propósito, né? Porque é uma coisa muito, muito em conta, né? Eu gastei, se eu não me engano, R$2,50 ou 2 e tanto nesses duas postas, nesses 2 filés de sardinha. É melhor o natural. Tá. Por outras questões, né? Porque como a gente está falando de uma questão anti-inflamatória, né? Os enlatados, em geral, eles acabam sendo não tão interessantes em uso contínuo. Por quê? Porque pode ter contaminação por alumínio, outras questões, né? Então, dá para usar enlatado? Tá, mas não todos os dias e não sendo sua primeira opção. Então, se puder, que a gente pode, né? Pensando numa coisa tão em conta, use a sardinha mesmo, né? Tem conservante. Então, claro, a gente não é assim extremamente radical, né? Não pode nada. Mas assim, a gente sabe que no dia a dia é uma questão de hábito. Às vezes as pessoas não pegam e falam, ai, por preço. Gente, não, a sardinha in natura, ela é até mais em conta do que a em lata, né? Às vezes você vai gastar mais do que a em lata. E às vezes a pessoa fala, mas eu não sei preparar. A gente faz no forno. É questão de 10 minutos fica pronto. Eu vou até colocar uma receitinha aí no meu Instagram sobre sardinha, porque você faz ele em 8 a 10 minutos no máximo, já tá pronto, fica maravilhoso. E o espinho, né, tem muito cálcio, não tem? Tem, porque o espinho da sardinha é bem pequenininho, entendeu? Então ele tem ali o cálcio dele. E outra, quando você compra, você já compra ele mais limpinho, mais bonitinho, né? No formatinho da posta. Então, assim, é super tranquilo, gente. E não precisa fritar ele, pelo amor de Deus. Porque lá eu só sei fazer sardinha, sou empanada, farinha de rosca e imergir no óleo. Não, gente, coloca ali um molhinho de tomate. Salsinha, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, põe no forno com uma caminha de cebola. Você joga assim uma cebolinha só para não grudar na forma e deixa lá 10 minutinhos. Fica sensacional. Depois finaliza com o quê? Com a cúrcuma e fica... E um limãozinho. Maravilhoso. E o limãozinho maravilhoso, entendeu? Que tem vitamina C. Delícia. E aí fica tudo muito sensacional. Eu gosto do horário do programa, porque a gente tem ideias boas, porque é um horário a gente começa a ter fome, né? A gente começa a pensar em várias coisas. Olha lá, tem mais perguntinha do público. Muito bom. Leila, obrigada, um beijo. Ora Pronobis em natura. É indicado? Nossa, que maravilhosa, Leila. Você já super aqui evoluiu o assunto. Ora Pronobis, eu amo. E é super fácil de cultivar, né? Mas a Ora Pronobis também tem várias funções anti-inflamatórias e super entra aqui, né, nesse quadro. Até para quem tem, a gente está falando de uma questão mais articular, de cartilagem, mas aí pensando numa linha óssea, né? Pensando assim na osteoporose, que tem ali o osso mais poroso e a osteopenia também, que a gente está tendo muitos casos de osteopenia em pessoas mais jovens, né? Principalmente depois desse quadro pandêmico aí que a gente está vivendo. E o Ora Pronobis é uma ótima opção. Ele tem proteína, ele tem várias propriedades antioxidantes, várias questões anti-inflamatórias, então é muito legal. E dá para você criar ele criar é ótimo, né? Cultivar ele num vaso.
E ele vai crescendo Negócio assim, cresce. ó, igual trepadeira. E É vai. absurdo. Eu tenho arapronobis em casa, assim, ele vai indo assim, dando a volta. Olha que legal. E, nossa, dá pra usar puro, assim, jogar no suco verde, colocar na salada, é ótimo. Ótima dica. E fazer arapronobis. assim, na frigideirinha mesmo, assim, refogada. Pode fazer, dar uma umedecida, né? Dar uma murchadinha nele, mas eu uso muito ele na finalização de salada e suco. Mas dá pra fazer ele murchinho, fica maravilhoso. Tem mais perguntinha, dá tempo para fechar. Olha lá. Miriam, obrigada, um beijo. A cúrcuma favorece no processo do emagrecimento? Eu vou falar aqui sim com um asterisco, porque como ele melhora a questão imunológica e inflamatória, automaticamente faz com que você fique mais suscetível, né, à oxidação de gorduras e ao processo de emagrecimento. Então sim, por uma certa forma sim. E vamos falar um pouquinho... Dá um empurrão. E do gengibre também, né, do gingerol. Vamos fechar então com esse grupinho que faltou. Ó, aqui a gente tem 3 coisas bem interessantes aqui. Primeiro que é o gingerol do gengibre, que é extremamente anti-inflamatório, pensando nessa questão articular para melhora de mobilidade de articulação. Aí a gente tem as antocianinas. O que a antocianina faz? Para ficar mais fácil para você pensar, falar, Aline, como é que eu sei o que tem antocianina? A antocianina, ela dá pigmento. Né? Então tudo que for mais azulado, arroxeado, avermelhado, né? Eu trouxe aqui a goiaba também, tem antocianina, que também atua nessa questão da inflamação e da modulação do nosso quadro imunológico. Ai, que bom. E para fechar eu trouxe o chá verde, porque aí não tem como não falar, né? O chá verde tem que estar no cardápio. Chama Epigalo 3-galato, Epigalocatequina 3-galato, é um nomão, né? Que são as catequinas do chá verde, que atua diretamente na redução da inflamação e redução de dor de pacientes com artrose. Então eu utilizo assim como prescrição. Só lembrando que o chá verde, ele tem uma ação muito energética também por conta da cafeína. Então eu sempre peço para usar ou de manhã, ou como ele tem uma ação digestiva, depois do almoço é uma ótima opção também, assim como os orientais fazem, né? Sim. Pode ser em cápsula também? Pode ser em cápsula, mas aí o chá verde é tão facinho, né? E é gostoso, assim. É tão facinho de fazer, gente. A gente faz a infusão ali, 3, 4 minutos, tá pronto. Muito bom. Né? Tem mais uma só para encerrar. Olha lá, essa não pode faltar, né, diretora do Gu? Beijo, querido. É verdade que o café, então a cafeína, não é uma boa ideia para quem quer amenizar as dores inflamatórias? É verdade, é verdade. Principalmente o café em excesso, né? Porque ele tem uma ação direta ali na nossa absorção, né? Então, o café, principalmente para quem tem todas as ações ósseas, articulares, o café, principalmente o café em excesso, né? Claro, um cafezinho ali não tem problema, mas o café ali, ele tem uma ação direta no receptor. Entendi. Entendeu? Então não é assim tão interessante. Principalmente quando a pessoa está em quadro agudo, eu peço assim, então tira ali um pouquinho do café, fica ali ou então um café descafeinado, alguma coisa, e os chazinhos. E no final, todo mundo, a grande maioria, vamos colocar assim, toma o café e aí adoça com açúcar. Eu, graças a Deus, já evoluí. Então, como foi o processo? Porque eu brinco e falo que é alma evoluída mesmo. É uma evolução. Eu testei... Fica gostoso? Ai, eu tô achando maravilhoso. Mas foi recente, tá, gente? Então foi uma coisa que eu já nasci tomando café puro. Eu testei antes umas 4 ou 5 vezes e eu não tinha conseguido. Eu precisava adoçar ali com eritritol, com alguma coisinha. E aí, em janeiro desse ano, eu comecei com café coado, né? A moça que trabalha lá comigo, ela me trouxe um café e eu tomei, eu achei gostoso. Eu falei, nossa, que bom. Eu amo café coado. E aí, desde então, eu tenho tomado café coado, né? Porque o expresso... E tem que ser o quê? Uma boa procedência de grãos, né? Então já isso vai ajudar. É bem importante para você sentir o gosto do café. Mas você tem que gostar de café. É que eu gosto de café. Então eu tomo um pouquinho, assim, ó. Tem que seja um por dia. Ah, sim, precisa. Porque eu amo café. Também. Mas tá vendo? Doutora Aline vem com muitas dicas de gastronomia, né? De histórias pessoais. E aqui, ó, tá fácil. Não precisa ser o mais caro todo dia, mas compor assim, de forma equilibrada, vai trazer benefícios, né? Com certeza. Vou te agradecer mais uma vez. Vai lá no Instagram para segui-lo. O trabalho doutora Aline Santin é maravilhoso. E você encontra também o trabalho dela na clínica da doutora Liliane Opperman. O meu beijo sempre, a nossa nutróloga querida. Vai lá, é o @NutriAlineSantin. O Aline é com Y. E o Santin é com M ou N no final? M de Maria no final. Tá, porque aqui tá com N, aqui tá com M, aí eu confundi. Então assim, @NutriAlineSantin com M no final, pra vocês encontrarem o trabalho. Maravilha. Obrigada sempre. Um beijo, adoro te ver. Obrigada. Tchau, tchau.